Fala, meu povo, vamos agora estudar garantias. As garantias entram dentro daquelas regras das chamadas cláusulas exorbitantes do contrato administrativo. E, professor, para que serve a garantia? Só para você entender a ideia de garantia, a garantia é um instrumento que é utilizado pela administração pública para, de um lado, se proteger de eventuais prejuízos e etc. Do outro lado, para que a administração possa utilizar essa garantia para cobrar esses prejuízos, sanções pecuniárias, como as multas, a administração utiliza a garantia para isso, e por fim também como um meio de forçar o particular a executar o contrato. Então é basicamente para isso que serve a garantia, ou seja, a garantia é um instrumento de proteção a favor da administração pública. E agora trazendo para uma ilustração prática que você pode visualizar, imagina quando você passa no seu concurso público, só que você vai morar longe da sua residência. Aí você procura algumas imobiliárias e tal, e chega numa imobiliária que fala, olha, nós temos esse apartamento aqui, mas o proprietário exige que você deposite uma garantia. Aí essa garantia, por vezes, são alguns meses de aluguel adiantados, ou às vezes ele pede um fiador, ou então ele pede que você vá num banco e peça para esse banco agir como segurador, faça um seguro a favor do proprietário do imóvel. Isso são garantias que o proprietário utiliza tanto para evitar que você seja inadimplente, então para forçar você a pagar os aluguéis, porque se você não pagar, ele desconta da sua garantia, né? Ou vai lá no seu fiador e cobra dele, por exemplo. E também para proteger ele quanto a eventuais prejuízos. Se você estragar, por exemplo, imagina que esse imóvel seja mobiliado, você vai lá e estraga um sofá, ele utiliza a garantia para cobrar o conserto desse sofá. Pegou a lógica da garantia? E uma vez que você pegou essa lógica da garantia, você já entende como que funciona, então, nos contratos administrativos. O artigo 96 inaugura essa parte de garantia dentro da lei de licitações e diz para a gente o seguinte, a critério da autoridade competente, é importante isso aqui, ó, porque para a gente saber se haverá garantia ou não, aqui já vem o primeiro comando, a critério da autoridade competente, o que quer dizer que a exigência ou não de garantia é uma decisão discricionária da administração pública, a administração pode ou não exigir garantia. A critério da autoridade competente, em cada caso, poderá ser exigida mediante previsão no edital, e aí aqui é um outro ponto importante, porque, é claro, é uma decisão discricionária da administração, mas no momento que a exigência de garantia passa a constar no edital, aí óbvio que tem que exigir a garantia. Então essa discricionariedade a administração exerce previamente, no momento que ela elabora o edital. Se ela falar que haverá garantia, haverá garantia. Se ela não falar que haverá garantia, não haverá garantia. Depois vem a ideia de vinculação ao instrumento convocatório. Segue o que está no edital. Então ela decide se haverá ou não garantia no momento que ela elabora o instrumento convocatório, que é o edital. Poderá ser exigida prestação de garantia. Opa, deixa eu trocar aqui a cor da nossa caneta. Prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e fornecimentos. É importante ficar bem claro para vocês que pode ser obra, que às vezes a gente associa muito a exigência de garantia contratual às obras, porque a obra tem valores normalmente mais elevados. Mas pode ser também em serviços e pode ser até mesmo em fornecimentos. Por exemplo, o fornecimento de material de escritório, material de expediente em geral, pode ser também nessas compras que você tenha garantia. E aí nós continuamos. Caberá ao contratado, então essa informação aqui também é importante para a gente, caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia. Ou seja, eu já começo a delinear mais ou menos um resumão do que a gente precisa fazer. Primeiro, que a decisão se haverá garantia ou não é da administração pública, é uma decisão discricionária. Caso a administração opte por exigir a garantia, ela fará isso constar no edital da licitação pública. Beleza, só que quem escolhe a modalidade de garantia é o contratado e não a administração. Então, a administração decide se haverá ou não garantia e cabe ao contratado escolher como ele prestará essa garantia nas hipóteses previstas
na Lei de Licitações e Contratos. Mais uma vez, lembrando o exemplo da locação de imóvel. Normalmente, quando você vai numa imobiliária, não é sempre assim, mas a imobiliária, o proprietário fala, olha, você pode depositar alguns aluguéis adiantados, seria uma garantia em dinheiro. Você pode pegar um fiador, seria o que a gente chama de fiança bancária aqui. Você pode prestar também seguro-garantia. Você pode ir num banco e contratar um seguro, uma seguradora dessa parte de imóveis. Claro que tem também uma quarta modalidade que nós vamos ver agora. Então, quem escolhe como que você vai prestar a garantia do imóvel que você aluga é você. A imobiliária ou o proprietário diz que haverá, ele decide se haverá. Uma vez que ele decide, ele deixa você escolher qual forma que você vai fazer a prestação. É a mesma coisa nos contratos administrativos. A administração diz que haverá, mas quem escolhe a modalidade é o contratado. E quais são as modalidades de garantia? As modalidades de garantia estão na própria Lei de Licitações, e são 4 modalidades. Tá? Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública. Aqui tudo bem que na verdade são 2, ou caução em dinheiro ou título da dívida pública. Professor, como assim caução em dinheiro? Caução em dinheiro acontece quando você vai lá e deposita numa conta da administração pública o valor da garantia. Isso é prestá-la em caução em dinheiro. Também é possível fazer essa prestação em títulos da dívida pública. Deixa eu colocar de forma diferente assim. Títulos da dívida pública. O título da dívida pública, ele é mais ou menos como diz o Silvio Santos, né? Você pode prestar ou em barras de ouro que vale mais do que dinheiro. O título da dívida pública, quando você presta em título da dívida pública, para a administração é basicamente como se você estivesse prestando em dinheiro. Porque ao invés de você depositar um dinheiro na conta da administração, você compra um título da administração. Título é, entre aspas, mais ou menos como se fosse um cheque. Você vai lá e compra aquele título que é emitido, que é um papel, e você deposita um valor no Tesouro Nacional e recebe aquele papel. Então, na prática, para a administração, é como se ela estivesse recebendo em dinheiro. Então, ela recebe ou em calção em dinheiro ou em títulos da dívida pública. A Lei de Licitações coloca ali alguns requisitos para a prestação de títulos da dívida pública que dificilmente caem em prova. Ele fala assim, emitidos de forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia, autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia ou eventual ministério que vier a substituir o Ministério da Economia. Essa parte não nos interessa tanto, que é só uma parte formal de como será prestado esse título da dívida pública. O que você tem que saber que é calção em dinheiro ou título da dívida pública. É o que costuma cair em prova. Segunda modalidade, seguro-garantia. Atenção nessa do seguro-garantia aqui, tá? Porque aqui nós temos alguns requisitos extras que nós já vamos analisar. Esse seguro-garantia é tão importante que eu vou colocar uma atenção aqui que daqui a pouco eu vou estudá-lo de forma separada. Terceiro caso, fiança bancária. Emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no país pelo Banco Central do Brasil. Então vamos colocar essas outras 2 possibilidades. Você pode prestar também em seguro garantia. Esse seguro garantia é uma seguradora que vai prestar. Tá? Então basicamente é isso. Daqui a pouco eu vou esclarecer de forma melhor isso aí. Ou também fiança. Lembra a história do fiador? Normalmente, quando alguém vai pegar um empréstimo, pode ter um fiador, é um terceiro que assina junto, se comprometendo a realizar o pagamento, caso o principal, o interessado, não faça o pagamento. Então, quando você vem com a fiança bancária, é que se a empresa não realizar o cumprimento, você vai lá e paga o valor da fiança ou você vai ficar inadimplente, tá? E agora nós temos uma quarta modalidade de garantia. Isso aqui foi acrescentado mais recentemente, que são os títulos de capitalização. Título de capitalização custeado por pagamento único com resgate pelo valor total. Sempre tem assim o principal e aí algumas formalidades a respeito disso, tá? Então são essas as 4 modalidades de garantia. Pode colocar aqui o último, então, títulos de capitalização. E aí aquelas formalidades todas que a Lei de Licitações coloca. Então cabe ao contratado escolher uma dessas 4 modalidades. Então, em regra, quem que faz a escolha? Quem faz a escolha da modalidade de garantia que será prestada, entre essas 4 que eu acabei de citar, é o próprio contratado.
Mas calma aí que nem tudo são flores nesse mundo dos concursos públicos e no mundo das licitações e contratos. A nova lei de licitações, ela trouxe um caso em que a própria administração pública pode escolher como será prestada a garantia. Que caso é esse? Na verdade, são dois casos. Quando se tratar de obras ou serviços de engenharia. Independente do valor nesse primeiro momento, tá? Quando se tratar de obras ou serviços de engenharia, a própria administração pública pode escolher a modalidade, mas ela não vai escolher qualquer uma. Ela vai dizer que a garantia será prestada como seguro garantia. Então, tratando-se de obras ou serviços de engenharia, a administração pública, além de dizer que haverá garantia, pode, ela não é obrigada, mas ela pode dizer o seguinte: preste na forma de seguro garantia, necessariamente. Aí ela vai retirar a faculdade que o particular teria de escolher as demais modalidades, obrigando-os a escolher na forma de seguro garantia. Tá? Por isso que eu falei que seguro garantia é importante. Calma que eu vou falar um pouquinho mais sobre seguro garantia. Primeiro eu quero trazer as informações gerais. Tá, essa garantia ela é prestada num valor. Existe um valor. E qual que é o valor? Quais são os limites de valor que a administração pode exigir? Em regra, a garantia será prestada em até 5% do valor do contrato. Essa é a regra geral. Tá? Então, se perguntar assim, em regra, qual que é o valor da garantia? Até 5% do valor do contrato. Se houver um contrato que envolva complexidade técnica ou riscos consideráveis, nesse caso aqui, ó, em que houver riscos ou uma complexidade técnica considerável, mediante justificativa, a administração pode elevar o valor dessa garantia para até 10%. Lembra que eu comentei com vocês da história de obras e serviços de engenharia? E eu falei para vocês o seguinte: a administração pode exigir o seguro-garantia quando se tratar de obras e serviços de engenharia, independentemente do valor do contrato. Porém, quando se tratar de obras ou serviços de engenharia e simultaneamente essa obra ou serviço de engenharia seja de grande vulto, agora apareceu mais um requisito, tá? Apareceu mais um requisito. A administração, além de exigir a prestação na forma de seguro-garantia, pode elevar o valor dessa garantia para até 30% do valor do contrato. Professor, está muito complexo, muito detalhe, eu estou um pouquinho perdido. Você pode me ajudar um pouquinho? Claro que posso, meu jovem concurseiro, meu jovem padawan. Vamos lá. Em regra, o valor da garantia é de até 5% e a administração deixa o contratado escolher. Se for obras e serviços de engenharia, independentemente do valor do contrato, a administração pode decidir que será seguro-garantia, retirando a faculdade do particular de escolher a modalidade. Isso é para qualquer valor. Quando essa obra ou serviço de engenharia, além de ser obra ou serviço de engenharia, for de grande vulto são aqueles objetos lá que superam nos valores originais, sempre falando para vocês, nas aulas normais eu utilizo os valores originais e deixo os valores atualizados sempre em anexo para vocês. Obra e serviço de engenharia de grande vulto são aqueles que o objeto ultrapassa 200 milhões nos valores originais. Então o valor é muito alto. Além de ser uma obra e serviço de engenharia, é uma obra e serviço de engenharia de grande vulto. Aqui, além de escolher o seguro-garantia, que eu já poderia de forma original, eu ainda posso majorar o valor para até 30% do valor do contrato. Última regrinha. Se a administração pública emprestar algum objeto, algum bem para o particular, você vai acrescentar ao valor da garantia
o valor do bem. Professor, não entendi isso aí. Imagina que a administração emprestou um trator para a empresa. Ao valor da garantia, será acrescido o valor desse trator. Suponha que o trator custa 1 milhão e que a empresa tem que prestar uma garantia de 30 milhões. Ela vai depositar 30 milhões da garantia, mais 1 milhão do valor do trator. Depois, quando acabar o objeto, a administração devolve os 30 milhões da garantia e devolve 1 milhão do trator também, quando ela receber o trator de volta. Então, é só uma garantia extra, que é o valor do bem que a administração emprestar. Se a administração emprestou um trator, emprestou uma máquina, emprestou um computador para a contratada, ao valor total da garantia, acrescenta-se também o valor desse bem, também como garantia. Fechado, acho que ficou um pouquinho mais simples aqui para vocês. Essas são as regras gerais. Só que aqui, eu só preciso esclarecer uma coisa para vocês. Até agora, eu estou falando de uma garantia, que é o que nós chamamos de garantia contratual, também conhecida como garantia de execução. Essa garantia é exigida de quem está sendo contratado pela administração pública. Aquela pessoa que venceu a licitação e foi contratada e está executando o objeto. É o vencedor da licitação e contratado pela administração. Porém, existe uma outra garantia. Essa garantia é uma garantia diferente. Nós chamamos essa garantia, deixa eu mudar a cor dessa caneta. Nós chamamos essa garantia de garantia de proposta. A garantia de proposta não é exigida do contratado. Ela é exigida dos licitantes. O que isso quer dizer? Que eu ainda estou na licitação pública. Eu ainda não firmei um contrato. Eu ainda estou selecionando alguém. E essa garantia, ela funciona como um requisito de habilitação. Professor, o que é a habilitação? Ela faz parte da habilitação econômico-financeira, lá daquela fase de pré-habilitação, na verdade, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Ela pode funcionar como um requisito de pré-habilitação, pré-qualificação dos licitantes. É para verificar se o licitante tem recurso para garantir os investimentos. Então, eu posso exigir das pessoas que irão participar da licitação uma garantia de proposta, para eu saber que eles têm uma saúde financeira capaz de arcar com os investimentos que serão necessários na obra. Só que essa garantia, como é exigida dos licitantes, ela tem que ser menor. E aqui a lei de licitações limita ela a até 1% do valor. Aqui a gente fala de valor estimado porque eu ainda não tenho contrato. Diferente daqui, em que eu falo do valor do contrato, porque daí eu já tenho um contrato de fato. Então, 1% do valor estimado do contrato. Não confunda, portanto, a garantia contratual, que a priori é de até 5%, da garantia de proposta, que é de até 1%. Finalizado? Vamos dar uma olhada como que isso cai em prova. A gente vai agora para a resolução de questões. Cabe ao contratado optar por uma entre as 4 modalidades de garantia disponíveis. Certo, veja que essa questão aqui já está atualizada, ela já considera 4 modalidades. Antes eram 3, agora são 4. Porém, na contratação de obras e serviços de engenharia, a administração pública pode exigir a prestação da garantia na modalidade seguro-garantia. Certo. Em outras palavras, a administração retira a faculdade de escolha do contratado e ela própria faz a escolha definindo o seguro-garantia. Não pode ser outra. Tem que ser seguro-garantia e tem que ser obras e serviços de engenharia para fazer esse tipo de opção. Questão correta, portanto. Agora, lembra que eu falei para vocês que eu queria chamar a atenção do seguro-garantia? Agora nós vamos chegar no artigo 102 da Lei de Licitações, que trata especificamente do seguro-garantia. O artigo 102 diz para a gente o seguinte: na contratação de obras e serviços de engenharia, o edital poderá exigir, por isso que a gente já comentou sobre isso, a prestação da garantia na modalidade seguro-garantia e prever a obrigação
de a seguradora, em caso de inadimplemento pelo contratado, assumir a execução e concluir o objeto do contrato. Isso tem um nome e eu quero que você anote aí. Esse nome se chama cláusula de retomada. Cláusula de retomada. Essa cláusula de retomada vai funcionar da seguinte forma. Aqui a gente tem a administração pública. Do outro lado, nós temos o contratado. O contratado é quem se encarrega perante a administração pública de executar o objeto do contrato. Isso aqui é um contrato em que você tem de um lado a administração pública, do outro lado o contratado. Onde que entra a seguradora? A seguradora, ela entra aqui, ó. Ela entra como um interveniente nesse contrato. Que quer dizer o seguinte, a seguradora ela vai estar ali falando o seguinte, olha, a administração pública pode ficar tranquila que eu a garantiu. É tipo seu EQUIL. Eu a garantiu. Professor, como assim eu a garantiu? Vai funcionar da seguinte forma. A administração contratou o contratado. Uma empresa contratada. A seguradora vem como interveniente e diz, olha, a administração pública pode ficar tranquila que essa empresa vai executar o contrato. E se a empresa não executar? A seguradora terá que assumir o objeto do contrato e entregar a obra para a administração pública. Como a gente costumava falar no quartel, é mais ou menos o seguinte, eu não quero saber se o pato é macho, eu quero o ovo. Ou seja, a administração não quer saber se, mais isso, mais aquilo. Ela quer a obra, ela quer o serviço de engenharia. Eu lembro de um caso, para ajudar a contextualizar aqui para vocês, eu lembro de um caso nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, que a obra daquela parte do ciclismo, que eu esqueci o nome, estava extremamente atrasada. Eu acho que foi a última obra a ser entregue. Ela foi entregue assim, faltando uns 40 dias para os Jogos Olímpicos, o que é um cronograma extremamente apertado. Foi entregue basicamente em cima. E só foi entregue porque a administração teve que fazer um procedimento para contratar uma outra empresa e a outra empresa entregar o objeto. Se fosse já na vigência da nova lei de licitações, quando a obra começou a atrasar, a administração poderia chegar ali e falar, ó, essa empresa não vai mais conseguir entregar o objeto. E acionar a seguradora, e a seguradora seria obrigada a entregar o objeto nas condições contratadas pela administração. Imagina, eu moro aqui num condomínio, moro há bastante tempo, conheço vários moradores. Imagina que o meu irmão abriu uma empresa de engenharia, só que ninguém conhece ele. Aí ele está tentando fazer algumas obras aqui no meu condomínio. Eu poderia chegar para o proprietário do terreno e falar o seguinte, cara, pode ir tranquilo. Esse aqui é meu irmão, eu confio nele. E se você não confiar nele, confie em mim. Se ele não entregar a obra, vamos fazer o seguinte, ou eu vou te entregar a obra, ou eu vou te pagar um valor caso a obra não seja entregue. É assim que funciona o seguro-garantia. A seguradora diz para a administração, ou eu te entrego a obra, ou eu vou te pagar um valor de bonificação para compensar o fato de eu não ter entregue a obra. Esse valor corresponde ao valor do seguro, que é de até 30% do valor do contrato. Imagina que a obra seja de R$1 bilhão. Se a seguradora não entregar a obra, ela vai pagar para a administração 300 milhões de reais, independentemente da obra. Então a administração vai ganhar esses 300 milhões a título de compensação. Até 300 milhões, a depender do valor que foi fixado. E o artigo 6º, inciso 54 da Lei de Licitações, diz que o seguro-garantia é o seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado. Então, ele garante que o objeto da contratação será cumprido e entregue para a administração pública. Que loucura isso aqui, né? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho mais do seguro-garantia. Segundo, eu quero trazer aqui 4 regrinhas importantes para vocês. Regra número 1, quando que a gente pode ter o seguro-garantia? Pode para qualquer para qualquer tipo de objeto. Para obras, serviços e fornecimento.
Porém, a lei de licitações diz que no caso de obras ou ainda de serviços de engenharia, nós podemos ter uma particularidade. Qual é a particularidade? A própria administração pública pode exigir a prestação da garantia na forma de seguro-garantia. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, segunda observação que a lei de licitações trouxe para a gente. No caso, isso aqui é para qualquer valor, tá? O primeiro item número 1 é para qualquer valor. Quando se tratar de obra e serviço de engenharia de grande vulto, o valor da garantia pode ser de até 30% do valor do contrato, em paralelo àquela regra do 5% e 10% no caso de risco e complexidade. Número 3, terceira observação que nós precisamos. Nós podemos ter, no seguro-garantia, a obrigação, que é a tal da cláusula de retomada, também conhecida como step-in right, ou simplesmente step-in, que é a obrigação de a seguradora, rasguei o meu inglês agora, hein? A obrigação de a seguradora concluir o objeto. Garantir que a administração pública vai receber a obra ou serviço de engenharia. Então, eles vão assumir o objeto para execução. Professor, mas como que eles vão assumir isso? Se a seguradora é, por exemplo, tipo um banco, como é que ela vai cumprir esse objeto? Ela é um banco, ela não é uma empreiteira. Por isso que a lei de licitações traz mais uma regrinha aqui para a gente, que é o número 4, que a gente vai colocar. Se a seguradora tiver que assumir o objeto do contrato, ela pode subcontratar a execução do objeto. Isso daqui é uma regrinha, é uma exceção àquela ideia de que os contratos administrativos são personalíssimos. Porque a seguradora, como ela vai ter que assumir o objeto do contrato, ela pode subcontratar a obra de forma total ou parcial. Então, a empresa A foi contratada, a empresa A quebrou, faliu. A empresa B era a seguradora, ela assume o objeto do contrato. Só que essa empresa B é uma seguradora, é um banco, alguma coisa do tipo. Ela não tem expertise em obras. Só que o que ela vai ter? Ela vai ter várias empreiteiras que ela costuma fazer a execução. É igual o seguro do seu carro. A seguradora não arruma o seu carro. Ela manda uma empresa especializada arrumar o seu carro. A seguradora, nesse caso, vai pegar uma empresa especializada e vai mandar essa empresa concluir a obra, subcontratando total ou parcialmente o objeto do contrato. E se ela não fizer isso? Se ela não fizer isso, ela terá que pagar o valor do seguro à administração pública. Vamos ver como isso cai em prova? De acordo com a Lei 14.133 de 2021, na contratação pelo poder público de obras e serviços de engenharia, o edital poderá exigir a prestação da garantia na modalidade seguro-garantia. Sobre essa modalidade, analisa as afirmativas a seguir. A seguradora deverá firmar o contrato, inclusive os aditivos, como interveniente anuente e poderá acompanhar a execução do objeto do contrato principal. Certo? Quando você assina o contrato, se houver seguro-garantia, a seguradora assina junto. Ela é um interveniente. Por que é um interveniente? Porque ela tem que ter ciência dos termos do contrato. E ela também está ali com uma obrigação, que é garantir a conclusão do objeto. Ela também tem o direito de acompanhar a execução, justamente porque ela tem que fazer o contrato acontecer. Inclusive, na hora de extinção do contrato por inadimplência, ela também tem que ser notificada. Quando a administração concede o contraditório para a empresa inadimplente, ela também notifica a seguradora para que a seguradora tome conhecimento do que está acontecendo. Pode ser que a seguradora tenha que dar ali uns empurrãozinho na empresa contratada para a conclusão do objeto. Item 1 está certo. Número 2. Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estará isenta da obrigação de pagar a importância assegurada indicada na apólice. Certo? Onde que está isso? O artigo 102, nós já fizemos a leitura do caput, e ele fala assim, ó. A seguradora deverá firmar o contrato, inclusive os aditivos, como interveniente anuente, e poderá ter livre acesso às instalações em que for executar o contrato principal, acompanhar a execução do contrato principal,
ter acesso à auditoria técnica e contábil, requerer esclarecimentos ao responsável técnico pela obra. A emissão de empenho em nome da seguradora ou a quem ela indicar para a conclusão do contrato será autorizada desde que demonstrada a regularidade fiscal. A seguradora poderá subcontratar a conclusão do objeto do contrato, total ou parcialmente. Na hipótese de inadimplemento do contratado, serão observadas as seguintes disposições. Caso a seguradora execute e conclua o objeto, estará isenta da obrigação de pagar a importância assegurada indicada na apólice, porque a cláusula de retomada diz que ela tem que concluir o objeto. Se ela concluir o objeto, ela não precisa pagar a administração, porque daí ela fez a obrigação do contrato. Se ela não concluir a execução do contrato, ela pagará a integralidade da importância assegurada indicada na apólice. Imagina aquele contrato de 1 bilhão, se o seguro for de 30%, ela terá que pagar 300 milhões de reais para a administração ou entregar o objeto do contrato. Show de bola? Então, voltamos para cá. Claro que se ela entregar o objeto, ela recebe pela construção do empreendimento, né? Então, por isso que, teoricamente, seria mais vantajoso. Entre perder 300 milhões e executar a obra e receber o valor da obra, ela vai executar a obra, o que faria mais sentido, e a administração fica protegida de não ter a obra entregue. A seguradora poderá subcontratar apenas a conclusão parcial do contrato, sendo este anulado e paga a integralidade da importância indicada na apólice, caso seja necessária a execução total. Nós já vimos que ela pode subcontratar total ou parcialmente o objeto do contrato. Então, os itens 1 e 2 estão certos e o gabarito é a alternativa C de casa. Show de bola, né? E com isso nós concluímos aqui esse nosso tópico sobre seguros, sobre garantia, melhor dizendo, dentro da lei de licitações. É sempre importante você fazer uma leitura do artigo 96 e subsequentes para você compreender de forma completa esse assunto. Mas aqui a gente apresentou basicamente o que costuma aparecer em questões de concurso. Um grande abraço e até a próxima.